Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Itaú, o maior banco da América Latina, também é o maior banco do Brasil. Então, hã, é um banco que eu estava muito ansioso para falar. Não é spoiler, né, mas, o banco é a terceira maior posição da minha carteira. Eu acredito muito no Banco Itaú, tem mais de 100 anos de história, e entrega resultados consistentemente. Então, a gente vai olhar um pouco mais sobre isso no vídeo, mas antes da gente começar, pedir para você deixar o like, deixar o seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo e, muito importante também, se inscrever, que isso faz muita diferença para o canal e para o engajamento do canal também. Então, muito obrigado pelo seu apoio. Vamos para o vídeo. Primeiro, começando com o nosso disclaimer padrão: nada do que eu falar aqui é recomendação de compra, de venda, de escolha de ativo. Não é porque eu tenho que você tem que ter. Você tem que entender se aquele investimento se encaixa para você. E o objetivo desse vídeo é que você entenda se Itaú faz ou não sentido para você, para que você possa, por conta própria, discernir e decidir sobre esse assunto. Então vamos lá. Eu estou aqui no site do Itaú, então Itube3RI. Vocês podem entrar aqui na parte de informações ao mercado. Você vai ter o Itaú Day, que você vai ter as apresentações, e central de resultados, que você vai ter o resultado trimestral, incluindo as apresentações institucionais. Então, eu baixei aqui para a gente dar uma olhada. Então, vamos entender quem que é o Itaú, gente. Então, 101 anos de história, é o maior banco da América Latina, tá? Tinha um valor de mercado de 74 bilhões de dólares, uma carteira de crédito de 1,4 bi. Tenho quase certeza, mas é a maior carteira de crédito no Brasil. Um ROI recorrente de 23%, ou seja, isso aqui é muito importante porque ele capta, gente, a CDI, então capta a Selic de 15%, e ele traz um retorno sobre o patrimônio de 23%, ou seja, ele gera muito valor para o acionista. Ele tem um índice de eficiência de 37%, quanto menor, melhor. Ele está reduzindo esse índice de eficiência, né? Ele está reduzindo quanto que as despesas representam da receita, tá? Essa é a conta do índice de eficiência. Então ele está se tornando cada vez mais eficiente. Só no terceiro trimestre ele lucrou 11,9 bilhões, então foi um baita de um resultado. Então, e além disso, gente, Banco Universal presente em 18 países. Então aqui ele traz toda a trajetória do banco desde 1924, todas as inovações que eles fizeram, a fusão do Itaú com o Unibanco em 2008, que deu origem ao maior banco privado do país. Aqui, investimentos em tecnologia, o Itaú sempre foi um banco muito atualizado na tecnologia. Enquanto a gente vinha as fintechs nascendo, o Itaú estava investindo em tecnologia, enquanto a gente via, por exemplo, o Bradesco ficando para trás, e os resultados ficaram para trás. Os resultados foram prova disso, né? O Itaú conseguiu se reinventar, mesmo com as fintechs aparecendo, enquanto o Bradesco ficou um pouco para trás. Mas o vídeo de hoje não é sobre Bradesco, e sim sobre Itaú. E aí, aqui até 2025, eles mostram então que eles lançam, nos 100 anos eles mudam a marca, e além disso, eles fazem um só app, que é aquilo que a gente vê como super app, né, então juntando, muitas das coisas em um único aplicativo. Aqui tem todas as o ecossistema do banco, então tem a parte Itaú, tem a parte de Personalité, que é para clientes de alta renda, tem a parte de investimentos, private banking, a parte para empresas. Então ele oferece uma gama muito ampla de produtos. Você pode ver aqui, tem desde cartões até adquirência, que é o laranjinha, né, a maquininha do banco, tem a parte de investimentos, crédito, tem a parte imobiliária, enfim. Aqui são todas as coisas que o banco faz, e ele tem muitas, vamos dizer assim, muitos produtos. E aí, gente, eu vou descer aqui um pouco para mostrar para vocês, depois vocês podem ficar à vontade para acessar essa apresentação, mas, vou pular para a parte dos resultados. Então, quando a gente olha qual que é o histórico de geração de valor do banco, gente, qual que é o ROI histórico do banco? Então, em laranja, deixa eu descer mais um pouquinho, aqui, em laranja nós temos o resultado recorrente gerencial, qual que foi o ROI do banco, e em, cinza nós temos o custo do capital. Então, quanto que ele pagou pelo capital, geralmente é a Selic ou algo muito próximo da Selic. Então vocês podem ver que a média do banco, gente, é um retorno acima de 20%. A gente tem na pandemia uma queda, mas vocês podem ver que ele volta a essa média de 22%. Ou seja, é um banco que gera valor para o acionista e que com consistência, sem altos e baixos. Vocês podem olhar aqui, qual que foi o lucro do banco nesse período? Em 2013, 15,8, 20, 23. Cai um pouquinho, 22, 24, 25, 28. Cai na pandemia,
26, 30, 35, 41 bi, e para esse ano a gente espera algo como 44 a 45 bi, e para ano que vem a expectativa do mercado é de 50 bilhões de lucro líquido. Ou seja, entenda o que eu estou te falando. Você tem a oportunidade de comprar o maior banco da América Latina, que tem um ótimo histórico de resultados e de crescimento, por um preço que a gente vai ver se está atrativo. Já dei spoiler, terceira maior posição da minha carteira. Acho que ele está atrativo, acho que é uma oportunidade de comprar uma baita empresa por um bom preço atrativo e que gera valor, que gera resultado, que cria valor para o acionista, tá? Aqui então a gente tem qual que foi, o resultado do terceiro trimestre, isso ano contra ano, né, ele vai mostrando a evolução até 2025. Então a gente vê aqui, margem financeira com clientes crescendo 11% ano contra ano, a margem com o mercado ela cai 14%, mas aqui tem muita influência de Selic, dos hedges que eles fazem. O que que é um hedge, gente? É uma praticamente, simplificando, é uma proteção. Eles protegem a carteira deles em relação à variação do dólar. Então, se o dólar cai, eles perdem, se o dólar sobe, eles ganham nessa margem financeira com o mercado. A gente tem o custo do crédito subindo 10%, a gente tem despesa recorrente subindo 7,6% e a gente tem o resultado gerencial crescendo 11%. Ou seja, lucro crescendo mais que despesa, lucro crescendo em linha um pouco acima, né, do que as receitas. Então, assim, gente, é um resultado muito bom. Resultado muito bom, consistentemente, ó, 6,8, 8,1, 9, 10,7 e 11,9 bi. Então o banco entrega consistentemente crescimento de resultados. Quando a gente olha a inadimplência dele, gente, inadimplência de 90 dias, 1,9%, caindo ano contra ano. Lembra do vídeo de Banco do Brasil? Vou deixar aqui no card para você. A carteira de crédito do Banco do Brasil, a inadimplência cresce, de ano contra ano de uma maneira muito forte. Se eu não me engano, sai de algo como 3 para 4,5%. O Banco Itaú está com 1,9. Ou seja, a gestão de risco é muito boa. A carteira cresce 6%, enquanto a inadimplência cai, ou seja, eles estão emprestando melhor. Gente, é assim, banco, banco mal tocado dá dinheiro, banco bem tocado dá muito dinheiro. E eles sabem tocar banco. E assim, há décadas, há mais de 100 anos no caso, né. Então, sim, é um banco espetacular para se ter, gente. Aqui ele tem um guidance, dele, eu não vou fazer as contas, mas o lucro esperado é algo como 44 a 45 bi. Recomendo que vocês leiam essa apresentação de cabo a rabo, ela é muito importante, para entender um pouco mais sobre o banco. Então, vamos entender como que está o cenário do banco no curto prazo. Então, a cotação dele está em 36,56, isso de TUB 3, tá? E TUB 4 é um pouco mais cara, mas paga o mesmo dividendo, então eu prefiro olhar a TUB 3. Subiu 66% nos últimos 12 meses. 66%. Olha só, eu tenho o maior banco da América Latina, com histórico de resultado consistente, que subiu 66%. Ah, R$ 36 está caro. Hoje ele está 8,8 vezes preço sobre lucro, o que dá o seu retorno de mais ou menos 10 a 12% ao ano, esperado, se você não colocar nenhum crescimento na conta. Um dividend yield de 13%. Por quê? Porque o banco pagou um extraordinário, não extraordinário, mas ele aumentou o payout, então isso daqui trouxe um dividendo mais alto. E aí, gente, o que eu quero mostrar para vocês? Começo do ano, gente, Itaú estava R$ 20. R$ 20. Então, assim, ele deu uma baita oportunidade de se comprar aqui aos R$ 20. Quando a gente olha nos últimos 5 anos, gente, olha aqui, ó, você vai ter todo esse período de agosto até dezembro que ele cai quase 20%, ele estava na casa dos seus R$ 20, sem o resultado mudar em nada, o resultado está crescendo trimestre contra trimestre. Então, assim, você teve a oportunidade de comprar Banco Itaú aqui, você teve a oportunidade de comprar Banco Itaú aqui, você teve a oportunidade de comprar Banco Itaú aqui, você tem aqui, ó, uma outra queda de 18%. Então, assim, toda vez que o banco cai, gente, não é recomendação de investimento, não estou mandando você comprar ou você vender, mas preste atenção, é um bom ativo que cresce em 1 ano, que cresce em 5 anos, que cresce em 10 anos, tá? Calma aí que ele está atualizando, mas ele cresce em 10 anos, tá? Aqui, ó, 883% em 10 anos. Olha só, aqui na pandemia ele estabiliza 2019, cai 25%. 30% no pior momento. Eu tô falando de um investimento, gente, que na pandemia, quando o mundo ia acabar, caiu 30%. Assim, para renda variável isso é pouco, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, assim, gente, é um banco espetacular,
deu oportunidade de compra aqui, subiu, mas a gente vai entender se ainda é oportunidade de compra. E aí, quando a gente olha o preço sobre o lucro, desculpa, a relação entre como que está andando a cotação e o lucro, que vocês podem ver é uma coisa muito importante, gente. Eu vou descer mais um pouquinho, aqui ó, lucro líquido em verde, cotação em marrom. Então, lucro sobe, cotação sobe. Lucro cai, cotação cai. O que a gente está vendo aqui? A cotação ela sobe desde 2020, mas aqui 2023 para 2024 a gente tem uma queda na cotação do banco mesmo com o lucro subindo, ou seja, aqui foi uma baita oportunidade. Hoje o banco já está mais próximo do seu valor justo, mas ainda é um bom investimento e eu vou mostrar para você. Então aqui, quando a gente pega a precificação do banco, gente. Então hoje a gente tem no cenário conservador esperado atual, a gente tem então um crescimento esperado de 7% ao ano, isso pensando num payout de 70% com o ROI atual de 22,8. Então, eu peguei aqui o lucro do banco no último trimestre, multipliquei por 4. Então, se ano que vem o banco mantiver o mesmo lucro que ele fez nesse terceiro trimestre, a expectativa do mercado é que ele cresça, tá? Mas eu estou sendo conservador. Então, se ele mantiver isso daqui, a gente está falando então que o banco vai pagar de dividendos R$ 3, o que dá um dividend yield de 8,4%, e ele está negociado a 8,3 vezes preço sobre lucro, o que é um indicador muito, não vou dizer que é barato, mas é um indicador um pouco abaixo da média do banco, que é algo na casa de 10 a 11 vezes. Ou seja, o banco está abaixo da média de preço sobre lucro. Hoje a gente tem um retorno esperado de 15,8% no banco e um retorno esperado acima da inflação de 9,2%. Então eu tenho um título público hoje pagando 7, 7,5%. Então eu tenho um prêmio de 1,5 a 2 pontos percentuais acima do título público. Então você vai falar, nossa Gustavo, mas o Selic está pagando 15%. É, meu querido, tá te pagando 15%, mas a Selic vai cair. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas ela não vai se manter em 15% para sempre. Enquanto o Banco Itaú, você consegue comprar ele te gerando 15% de retorno no médio a longo prazo. Então, se você colocar isso na conta, gente, de aposentadoria, de renda, isso faz muita diferença, tá? E aí aqui eu coloco um segundo cenário em que eu diminuo o payout, ou seja, ele vai distribuir menos lucro para o acionista, vai reter mais e vai manter o ROI de 22%. Ou seja, se ele reinvestir mais no próprio negócio, qual que é o retorno que eu posso esperar? 18% ao ano, 11,4%. Ou seja, para quem é acionista do banco, gente, é ideal que ele não distribua dividendos, eu digo, distribua menos dividendos e reinvista no negócio dele. Por quê? Se ele reinvestir, ele vai reinvestir uma taxa de 23% ao ano. Se ele te der o dinheiro, você vai comprar ação ou botar numa Selic de 15. Então, o que é mais interessante? Aqui é fácil, 23% ao ano ou, no caso da Selic, 15%. Então a gente tem que estar sempre pensando nisso daqui. Não olhe o dividendo como, meu Deus, eu quero receber tudo de dividendos. Não, se o negócio é bom, é melhor que a empresa reinvista no próprio negócio, cresça os resultados do que me distribua em dividendos, tá? Espero que vocês comecem a pensar um pouco nesse sentido. É claro que para quem quer viver de renda, a gente precisa do dividendo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas para quem quer construir patrimônio, o ideal é que a gente invista em bons negócios com bons retornos, que reinvestem neles mesmos a taxas sustentáveis, vamos dizer assim, e que cresçam no médio a longo prazo, como é o caso do Itaú, como eu mostrei para vocês. E aqui eu trago então para vocês qual que é o price to earnings, ou seja, o preço sobre lucro médio do banco. Então, na média, gente, vocês podem ver aqui, ó, em momentos de crise, como em 2016, ele chega a 6 vezes. 2008 também, chegou até um pouco mais baixo, chegou até 5,5. Agora, desde 2023, ó, 2022, estava rodando nas 6 vezes preço sobre lucro. Então você teve de 2022 até 2025 para comprar o banco a 6 vezes preço sobre lucro, gente. É muito descontado frente à média. Em períodos vamos dizer assim, de alta, ele chega a ser negociado a 13 vezes preço sobre lucro. Vocês podem ver, mas na média a gente está falando em algo na casa de 10 vezes preço sobre lucro, de 9 a 10 vezes preço sobre lucro, ou seja, ele está descontado frente à média. E aí, um último indicador que eu quero trazer para vocês, que é o drawdown. Então, quanto que ele caiu do pico. E aí aqui vocês podem ver, na média, gente, ó, quais são as quedas mais frequentes? Uma queda de 20%
é assim, a queda frequente que o banco tem fora de uma crise. 2008 você vê o banco caindo 60%, 2016 ele cai 36%, na pandemia aqui ele cai 35%, isso aqui sem contar os dividendos, né. Em 2022 ele cai até mais do que a pandemia, ó, ele chega a cair 42% do pico, né, do pico anterior. Ou seja, o banco, gente, caiu 20%, que é a média do que ele caiu, talvez seja um bom ponto de compra. Caiu 15, 20%, talvez seja um bom momento para você fazer o investimento. Por quê? Bons negócios, gente, ele nunca vai voltar para trás o preço. Você pode olhar aqui, ó, no médio e longo prazo ele cresce, então se você for esperar: "Ah, eu só vou comprar R$ 20", meu querido, pode ser que ele nunca mais volte a R$ 15. Assim, não é garantia que vai voltar ou não, mas pode ser que ele nunca volte, entendeu. Quem tá esperando os R$ 11 para comprar, difícil, a não ser que tenha uma crise, alguma coisa, mas é bem difícil. Então, senhores, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o que que é o Banco Itaú, o tamanho do Banco Itaú, e se ele é ou não uma oportunidade hoje, pelo que a gente olha dos indicadores de preço sobre lucro, de dividendo e de histórico de resultado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, é muito importante, ajuda muito, de deixar o seu like e de deixar um comentário sobre o que você achou do vídeo de hoje e o que você espera ver nos próximos vídeos do canal. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.